A maioria dos homens está travada em um ciclo invisível. Acordam, comem, trabalham, assistem vídeos e dormem. No dia seguinte, repetem tudo de novo. Mas o mais perigoso disso não é a rotina em si. É o modo automático mental que toma conta deles. Um modo passivo, reativo, fraco. Um modo que molda a mente para obedecer, não para liderar. E aí entra a parte que separa os 99% dos homens do 1% que pensa diferente. Porque os raros entenderam algo fundamental. Se você não treinar a sua mente, o mundo vai treiná-la por você. E o mundo não quer que você seja livre. Ele quer que você seja previsível, consumista e controlável. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas sim a opinião que temos sobre elas. Essa simples frase guarda o segredo que os 99% ignoram. A sua percepção cria o seu mundo. Enquanto a maioria dos homens vive reagindo a tudo, às críticas, às falhas, aos medos, o 1% vive de forma estratégica, fria, observadora. Eles não correm atrás de aprovação. Eles não vivem reféns da emoção. Eles têm algo que os outros não têm: domínio mental. O que o 1% aprendeu que os outros não sabem? Eles sabem que a mente precisa ser treinada como um músculo. Se você não coloca resistência nela, ela atrofia. E a resistência mental vem de atitudes impopulares. Ficar em silêncio quando todos gritam, manter o foco quando todos se distraem, pensar a longo prazo quando todos vivem de prazeres momentâneos. O homem raro entende que sua mente não é um brinquedo emocional. Ela é uma arma de guerra silenciosa e, como toda arma, precisa ser calibrada, cuidada, afiada. É por isso que o 1% valoriza o tédio. Sim, o tédio. Enquanto o restante da sociedade corre atrás de estímulos rápidos, vídeos curtos, dopamina instantânea, gratificações falsas, o homem estoico treina sua mente para suportar o silêncio, dominar a ansiedade e agir com intenção. A mentalidade do controle interno Sêneca nos ensina que não é porque as coisas são difíceis que não ousamos. É porque não ousamos que elas se tornam difíceis. Essa ousadia começa dentro da cabeça. Começa quando você para de esperar que o mundo melhore e decide se tornar melhor apesar do mundo. É o que os romanos chamavam de virtus, força interna, coragem moral, disciplina diária. E aqui está o ponto de virada. O homem comum vive dizendo: eu não consigo porque minha mente é fraca. O homem raro diz: minha mente é fraca porque eu ainda não a treinei o suficiente. Mas vou treinar. E ele treina. Ele começa todos os dias com pequenas batalhas: levantar quando não quer, estudar quando não tem motivação, dizer não quando o impulso grita sim. E com o tempo, essa mente se transforma. Fica mais fria, mais racional, mais estratégica, mais perigosa. Você está pronto para essa virada? Porque a virada é simples, mas não é fácil. Ela exige silêncio, observação, disciplina e uma brutal honestidade consigo mesmo. Você precisa olhar no espelho e perguntar: essa mente que eu carrego me fortalece ou me sabota? Se ela te sabota, é hora de reprogramá-la. Mas para isso, você precisa parar de pensar como os 99%. Precisa largar o conforto, a reclamação, o papel de vítima e começar a se comportar como um general mental. Aquele que ordena seus próprios pensamentos, controla seus impulsos e age com frieza. Imagine um campo de batalha silencioso. Nenhuma espada, nenhuma explosão, nenhum sangue visível. Mas dentro da mente, uma guerra brutal acontece todos os dias. É aqui que os homens raros jogam o jogo que os fracos nem percebem que existe. Enquanto a maioria vive reagindo aos estímulos externos, críticas, likes, rejeições, distrações, o homem estoico joga em um outro plano, o plano do domínio interno. Essa é a diferença entre um jogador amador e um mestre da estratégia. O amador reage ao movimento do oponente. O mestre já antecipa 3 jogadas à frente.
E você só consegue fazer isso quando a sua mente está treinada para o silêncio, para a frieza, para a presença absoluta. Controle emocional não é frieza, é estratégia. A maior ilusão do homem moderno é acreditar que seus sentimentos são verdades. Ele sente raiva e acha que está certo, sente ansiedade e acha que algo está errado, sente tristeza e acredita que sua vida não vale nada. Mas o homem do 1% opera em outro nível. Ele entende que sentimentos são apenas sinais, não comandos. É por isso que ele sente medo e age mesmo assim. Sente dúvida e continua, sente cansaço e entrega mais. A emoção não dita o ritmo, a razão comanda, a ação disciplina. Marco Aurélio, imperador romano e mestre do estoicismo, anotou em seu diário: você tem poder sobre a sua mente, não sobre os acontecimentos. Perceba isso e você encontrará força. Essa é a base do jogo interno. Não reagir aos acontecimentos, mas ajustar sua percepção e manter o curso. A percepção molda a realidade. Dois homens podem passar pela mesma situação, perder o emprego, tomar um fora, falhar em um projeto. O primeiro se afunda, se revolta, reclama do mundo. O segundo enxerga uma chance, estuda o erro, fica em silêncio e se reconstrói. O que mudou? A mente, a lente interna que filtra a realidade. Isso é treinável, isso é filosofia aplicada. É isso que faz um homem estoico ser visto como frio, distante ou até arrogante pelos fracos. Mas o que ele é, na verdade, é centrado. Ele entendeu que o mundo é imprevisível, as pessoas são instáveis e a sorte é traiçoeira. Então, em vez de tentar controlar tudo ao redor, ele foca no que ninguém pode tirar dele. Seu julgamento, seu foco, sua disciplina, a disciplina da solidão. Você quer fazer parte do 1%? Então prepare-se para andar sozinho. A multidão ama o conforto, a multidão ama companhia para reclamar, mas o homem raro ama a solitude. Porque é nela que ele afia sua mente, revisa seus erros, organiza seus planos. Não há crescimento sem momentos de silêncio, sem tempo longe da gritaria do mundo, sem distanciamento emocional dos dramas que todo homem normal se prende. O homem estoico não é antissocial, ele é seletivo. Ele prefere estar só do que mal acompanhado. Prefere o som do próprio pensamento do que o ruído da mediocridade. E isso confunde os fracos, porque os fracos precisam de atenção, de resposta, de aprovação. Mas o homem do 1% já entendeu. Quando você para de buscar aceitação, começa a atrair respeito. O poder da não reação. Você quer saber o que realmente incomoda as pessoas? Um homem que não reage, que não se abala, que não responde com raiva, nem com medo, nem com desespero. Esse é o verdadeiro poder. Porque quando você não reage, você domina. Você sai do jogo emocional que as pessoas querem te arrastar. Você não entra em discussões inúteis. Você não entrega sua energia para quem não merece. Você se torna uma presença enigmática, imperturbável, imprevisível. E quanto mais imprevisível você é, mais difícil é de ser manipulado. Epicteto nos lembra: qualquer um pode te irritar, mas só se você permitir. Esse é o tipo de frase que os 99% leem e ignoram, mas o 1% anota, reflete e aplica, porque eles sabem que a mente que não reage comanda. Quem é você nesse jogo? Talvez você esteja ouvindo isso agora e sentindo um desconforto. Talvez esteja pensando: eu ainda reajo demais. Me importo com tudo, me distraio fácil, me afeto por qualquer coisa. Ótimo. Isso significa que você está acordando. O homem fraco foge da dor de reconhecer seus padrões. O homem raro olha de frente. Não se envergonha de estar no início. Se orgulha de ter despertado. Porque a partir daqui você pode treinar, pode crescer, pode reprogramar, mas só se parar de pensar como os 99%. A diferença entre um homem que vive à deriva e outro que caminha como uma rocha no meio do caos está em algo invisível aos olhos, seus rituais diários.
Os 99% vivem no automático. Acordam cansados, abrem o celular, são bombardeados por dopamina barata, correm para um trabalho que odeiam, voltam frustrados, se entorpecem com distração e repetem. O homem do 1%, o estoico, vive com intenção. Ele transforma cada dia em um campo de treinamento para a mente, para o corpo, para o espírito. Aqui estão os rituais que os homens comuns ignoram e que fazem os raros se destacarem sem nem precisar dizer uma palavra. 1. A revisão matinal. O que depende de mim? Enquanto os outros acordam correndo e já se afundam no caos do mundo, o estoico acorda e pergunta: o que está sob meu controle hoje e o que não está? Essa pergunta simples define o tom do dia. Porque o homem comum se irrita com o trânsito, com o clima, com o comportamento dos outros. Mas o estoico já filtra. Se não depende de mim, não merece minha energia. Essa clareza mata o estresse antes mesmo que ele nasça. Você não está no mundo para controlar tudo. Está aqui para comandar a si mesmo. 2. Ação deliberada. Nada é feito por impulso. O homem comum come por ansiedade, fala por carência, responde por raiva, age por impulso. O homem do 1% observa, respira, escolhe. Nada é feito sem intenção. Ele sabe que cada atitude reforça um padrão. Então se pergunta o tempo todo: essa ação me aproxima ou me afasta do homem que quero ser? Essa é a diferença brutal entre viver no modo sobrevivência ou no modo comando. 3. Treinamento da adversidade. O desconforto é um professor. O estoico não evita o desconforto. Ele o busca de forma estratégica, não por masoquismo, mas por fortalecimento. Ele toma banhos gelados, treina com disciplina, se priva de excessos, recusa recompensas imediatas. Por quê? Porque ele entende o princípio: se você sangra no treino, sangra menos na guerra. O homem que se habitua ao desconforto se torna inquebrável na vida real. Enquanto os 99% reclamam da dificuldade, o 1% treina para suportar. Enquanto os 99% choram pelo peso, o 1% se torna mais forte para carregá-lo. 4. Escrita estoica. Domine o seu caos interno. Marco Aurélio escrevia para si mesmo todos os dias. Seus pensamentos, reflexões, autocorreções. Não era para os outros, era para si. Escrever é uma forma de confrontar seus monstros internos com luz. Quando você escreve, identifica padrões emocionais, expõe medos escondidos, alinha suas ideias com sua ação. A maioria fala o que sente. O homem raro escreve para entender o que sente e só então decide se vale a pena dizer algo. 5. Jejum de dopamina. A mente precisa de silêncio. O mundo moderno é um carnaval de distrações. Stories, feeds infinitos, notificações, mensagens, cliques, luzes, sons, barulhos. E os 99% estão viciados em estímulo constante. Não conseguem ficar 5 minutos em silêncio sem entrar em pânico. Não conseguem pensar sem abrir o celular. Não conseguem ficar sós com os próprios pensamentos. O homem estoico faz o oposto. Ele impõe momentos de vazio intencional. Tempo sem tela, tempo sem conversa, tempo apenas com seus pensamentos. Porque ele sabe, a mente só mostra sua verdadeira força no silêncio. 6. Reflexão noturna. Fui melhor que ontem? Ao final do dia, o homem estoico revisa, sem drama, sem culpa, sem exagero. Apenas uma pergunta sincera. Fui mais centrado? Reagi menos? Treinei minha mente? Evoluí? Se a resposta for sim, ele honra o progresso. Se for não, ele se corrige. Mas nunca se engana, nunca terceiriza, nunca finge. Esse ritual o afasta do auto-engano, da mediocridade, da arrogância cega. Os hábitos moldam o destino. Você quer saber onde um homem vai chegar? Olhe para o que ele faz quando ninguém está vendo. Os 99% querem resultados sem rituais, querem respeito sem consistência, querem foco sem disciplina, querem poder sem pagar o preço.
Mas o homem raro entendeu. O mundo externo sempre será um reflexo do seu mundo interno. Se você quer mudar sua vida, mude seus hábitos. Se quer ser respeitado, respeite seus próprios compromissos. Se quer poder, domine a si mesmo antes de tentar comandar qualquer outro. A verdadeira masculinidade é autocontrole. O homem estoico não precisa gritar para ser ouvido. Não precisa provar nada para ser respeitado. Não precisa humilhar ninguém para se sentir forte. Sua postura já impõe presença, seu silêncio já comunica autoridade, sua disciplina já atrai admiração, porque ele vive com intenção, pensa antes de falar, age com estratégia, foge do barulho e cresce em silêncio. Você está treinando ou se distraindo? A pergunta final é simples. Você está vivendo como os 99% esperando algum milagre acontecer? Ou está moldando seu espírito todos os dias como um guerreiro silencioso? Só 1% dos homens pensam assim. E são exatamente esses que constroem impérios no caos, que lideram sem precisar gritar, que são lembrados mesmo depois que partem. O mundo não precisa de mais homens carentes, frágeis, reativos. Precisa de homens estoicos, frios na emoção, quentes na disciplina, imparáveis na ação. A mentalidade dos raros. Porque só 1% dos homens pensam assim. A verdade é brutal. A maioria dos homens vive em piloto automático. Eles acordam, trabalham, reclamam e repetem isso até morrer. Nada muda, nada cresce, nada se eleva. Eles estão presos em um ciclo invisível, dominado pelas emoções, pelo medo e pela opinião dos outros. O que difere o homem comum do homem do 1% não é força física, inteligência ou sorte, é mentalidade. E é aqui que entra a filosofia estoica. Os estoicos não buscavam fama, não buscavam prazer. Eles não queriam aprovação, eles queriam controle interno. Eles entenderam o que 99% dos homens ignoram, que você só tem poder real sobre uma coisa, sua mente. E se você não domina a sua mente, alguém vai dominar por você. Epicteto, um escravo que se tornou mestre, dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Isso significa que o seu sofrimento não vem do que acontece, mas do significado que você dá. E aqui está o segredo do 1%. Eles não reagem como todos os outros. Eles não explodem quando são ofendidos. Eles não se desesperam quando perdem algo. Eles não vivem com medo do julgamento social. Eles têm uma arma que a maioria despreza: autodomínio. E se você acha que isso é conversa mole, pare e observe a realidade. Quantos homens você conhece que não se deixam levar por ansiedade? Quantos não caem em discussões inúteis por ego ferido? Quantos realmente refletem antes de agir? Quase nenhum. Porque pensar com clareza é um fardo, exige esforço, por isso só 1% dos homens realmente pensam assim. Mas aqui está o ponto: você pode escolher fazer parte desse grupo. Só que não será com frases motivacionais ou vídeos de superação. Será com disciplina brutal, com reflexão profunda, com silêncio interno. Sêneca dizia: aquele que teme a dor já está sofrendo o que teme. Você percebe o poder dessa frase? A maioria dos homens vive evitando desconfortos. Eles temem perder o emprego, a mulher, o status. E com isso se tornam reféns. Estão sempre tentando agradar, sempre pisando em ovos. Nunca livres, nunca donos de si. Agora, entenda isso com clareza. O homem estoico não elimina o medo fingindo coragem. Ele enfrenta o medo pela lógica, pela razão, pela análise fria dos fatos. Ele mata a ansiedade com preparação. Ele destrói a dúvida com disciplina. Ele cala o caos interno com foco. E esse estilo de vida cria algo raro: presença forte, respeito silencioso e um magnetismo que não depende de aparência, grana ou status. Ele simplesmente vive num outro nível. Os estoicos antigos não tinham redes sociais, nem psicólogos, nem livros de autoajuda. Mas eles já entendiam o que hoje está matando os homens por dentro: o excesso de estímulos, o excesso de opinião e a ausência de reflexão.
E se você ainda está aqui, ouvindo isso, é porque alguma parte sua sente o chamado para sair da massa. O chamado para ser um homem raro, um homem que não se deixa levar por impulsos, que não reage como um animal, que não vive de aprovação. Um homem do 1%. Mas atenção, essa mentalidade não nasce do nada. Ela exige uma reconstrução completa da forma como você pensa, reage e age. E o primeiro passo é brutal. Assumir que você tem sido fraco. Você tem sido dominado por emoções. Você tem fugido da dor. Você tem sido reativo, carente, perdido. E reconhecer isso não é se humilhar, é se libertar. Porque o homem comum mente para si mesmo. O homem raro encara a verdade no espelho e muda. E agora você precisa decidir. Vai continuar vivendo como 99% dos homens? Ou vai começar a treinar sua mente como os 1%? Os 3 pilares do pensamento estoico, que formam homens inquebráveis. O primeiro pilar da mentalidade estoica que forma os 1% dos homens é: controle aquilo que está ao seu alcance e ignore o que não está. Simples? Sim, mas esmagadoramente poderoso. A maioria dos homens vive tentando controlar tudo, menos a si mesmos. Tentam controlar a opinião da mulher. Tentam controlar o que o chefe pensa. Tentam controlar o algoritmo, o trânsito, o destino. Resultado? Frustração, ansiedade e raiva. Epicteto deixou claro: existem coisas que dependem de nós e coisas que não dependem. O homem comum vive como se tudo estivesse sob seu domínio e por isso sofre. O homem raro seleciona cuidadosamente onde coloca sua energia. Ele não se abala com a rejeição de alguém. Ele não se desespera com a crise. Ele domina sua mente porque entendeu: o único império que você pode controlar é o que existe dentro de você. Esse pilar é tão poderoso que basta aplicar em silêncio e as pessoas vão notar algo diferente. Elas vão sentir que você é firme, calmo, centrado, porque você não reage como os outros. Você observa, pondera e age com intenção. Você não é refém do mundo. O segundo pilar: treine sua mente diariamente. Você treina o corpo, certo? Então por que não treina a mente com o mesmo esforço? Os estoicos viam a mente como um músculo. Eles sabiam que a clareza, a calma e a disciplina não surgem do nada. São frutos de um trabalho interno constante. E esse treinamento não exige meditação no Himalaia. Ele começa nas pequenas escolhas do dia a dia. Por exemplo, quando você sente raiva, você reage ou respira e observa. Quando algo dá errado, você reclama ou adapta o plano. Quando alguém te provoca, você revida ou ignora com dignidade. Esses pequenos momentos são os campos de batalha do homem estoico. É aí que ele se constrói, porque todo momento é uma oportunidade de fortalecer ou enfraquecer sua mente. Sêneca dizia: a dificuldade mostra o homem. Não é nos dias fáceis que o homem se prova. É quando tudo parece dar errado, quando a mulher vai embora, quando a grana acaba, quando ninguém te entende. É aí que o homem estoico se ergue com os olhos firmes e a voz serena. Ele não grita, não entra em pânico, não implora. Ele age com lógica, com foco, com honra. E aqui entra o terceiro pilar: viva de acordo com seus princípios, não com seus sentimentos. Esse é talvez o ponto mais brutal da filosofia estoica. O homem comum é escravo do que sente. Se sente raiva, age com raiva. Se sente medo, paralisa. Se sente desejo, se entrega. E depois disso, vem o arrependimento. O homem do 1% age com base em princípios sólidos. Ele constrói um código pessoal, uma bússola moral, uma base que não muda conforme o vento. Ele sabe o que tolera e o que não tolera. Ele sabe o que aceita e o que jamais permitirá. Marco Aurélio, imperador de Roma, escreveu: não perca tempo discutindo sobre como deve ser o homem bom. Seja esse homem. Isso é chocante, porque revela que muitos homens falam bonito, filosofam, posam de sábios, mas na prática vivem como qualquer um.
acordam tarde, se distraem com qualquer notificação, abandonam seus projetos por prazer momentâneo, se vendem por migalhas de atenção. Mas o homem raro, o estoico real, ele age em silêncio e isso constrói respeito. E atenção, esses 3 pilares não são ideias para você apenas ouvir e achar bonito. Eles são chaves práticas. Se você aplicar isso por 7 dias, já sentirá uma transformação. Mas é preciso agir como um guerreiro, com constância, coragem e decisão. Enquanto os outros homens vivem em ciclos de ansiedade, carência e impulsividade, você estará erguendo uma fortaleza interna. E essa fortaleza te dá algo que não tem preço: liberdade mental, liberdade de não se importar com a opinião dos fracos, liberdade de não depender da aprovação feminina, liberdade de viver com propósito. O pensamento estoico é um mapa para homens que querem mais da vida do que distração. Ele não é popular porque exige esforço, mas quem o segue torna-se impenetrável, imprevisível, imparável. E agora que você entende os pilares da mente estoica, é hora de avançar para o próximo nível. Se você chegou até aqui, é porque uma parte sua se recusa a continuar sendo apenas mais um na multidão. Uma parte sua já entendeu que a insegurança, a pressa, o medo de errar e a necessidade constante de validação são prisões mentais criadas por um sistema que precisa manter os homens frágeis, confusos e obedientes. O estoicismo te oferece o contrário disso. Não se trata de filosofia de livros velhos. Trata-se de forjar uma mentalidade de aço, resistente ao caos lá fora e principalmente ao caos aqui dentro. Os homens comuns reagem, os homens estoicos pensam, os homens comuns gritam, os estoicos silenciam, os fracos se defendem, os fortes apenas olham e o mundo entende. Você não precisa ter nascido com dinheiro, nem com carisma, nem com sorte, mas você precisa decidir se vai morrer como mais um ou se vai começar hoje a viver como um dos raros. O 1% dos homens que pensam diferente, age diferente. São esses que se levantam em silêncio enquanto o mundo dorme, que não pedem permissão para ser grandes, que entendem que a vida não é sobre prazer, conforto ou distração, é sobre domínio, presença e visão. Quando você cala as vozes do mundo e começa a ouvir só a sua consciência, o jogo muda. Quando você para de se importar com o que pensam de você e passa a se importar apenas com o que você pensa de si mesmo, você se torna perigoso, imparável, inquebrável. Ser estoico hoje é um ato de rebeldia. É dizer: eu não preciso do seu aplauso, eu não sigo suas regras, eu não me vendo. É viver com honra, disciplina e poder interno. A verdade é simples: os 99% vivem reagindo, os 1% vivem criando. E se você estiver aqui comigo até agora, é porque já sabe onde pertence. Mas saber não basta, você precisa agir. Se você está pronto para sair da massa e entrar para os poucos que dominam a própria mente, o caminho está no conteúdo que preparei para você. Clique no link fixado nos comentários e tenha acesso ao material completo sobre estoicismo, desenvolvimento pessoal e psicologia prática. Ali estão os princípios que transformam homens normais em verdadeiros titãs. Homens que os outros ou invejam ou obedecem. Só os fortes clicam, só os raros aplicam. Nos vemos do outro lado.